Amado coração, estamos começando mais um programa vocacional, Vocação, um chamado de amor. Este programa que tem como objetivo vocacionalizar as mídias sociais aqui em Londrina, na Arquidiocese, para juntos entendermos melhor o que Deus quer de nós, a plenitude do nosso coração, a nossa realização, celebrando, vivendo a nossa vocação. Hoje nós temos a alegria de ter nossos seminaristas da Arquidiocese de Londrina. Gostaria de acolher, como sempre, a presença bondosa do Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Padre. Minha saudação ao convidado e minha saudação a todos que nos acompanham, seja pela Rádio Alvorada, seja pelas mídias sociais. Também gostaria de acolher o Daniel. Daniel, seja bem-vindo em nosso programa. Obrigado, Padre, por me receber. Obrigado, Vitor, também, por me receber. E saúdo a vocês todos. Amado coração, vamos juntos pedirmos ao bom Deus para que a Trindade continue chamando muitos corações para o seu seguimento e a sua plenitude. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Juntos rezemos a oração vocacional, deixada como herança vocacional para a Igreja de Londrina, que Dom Albano nos ensinou. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Queremos agradecer sempre a sua presença conosco, que está nos acompanhando aqui na Rádio Alvorada, a Rádio da Família Catedral do Ar, seja através das ondas invisíveis do rádio, mas também das mídias sociais. É sempre bom saber que você está conosco e também conosco celebrando as vocações em nossa arquidiocese e também as vocações, como nós vimos no encontro passado, da diocese vizinha, outras realidades, para entendermos este chamado que não é restrito a um lugar, a um espaço, mas a toda a humanidade. Nós estamos, amados irmãos e irmãs, já imersos no espírito do sacramento da Quaresma. Estamos no primeiro domingo, do qual nós somos chamados, conforme nos recorda Mateus 4, 8, 11, a superar com Cristo as tentações do coração, a superar as obscuridades da vida, a superar aquilo que não faz parte da nossa natureza, para nós, depois deste caminho no deserto, nesse deserto existencial e espiritual, do qual o sacramento da Quaresma nos possibilita, chegarmos no final gloriosos, pacíficos e também celebrando esta plenitude da luminosidade de Cristo, o amado ressuscitado. Porque o final do caminho quaresmal é esse, é nós alcançarmos a celebração da sua glória, na nossa história-vida. E nesse sentido, Teodoro de Monte Suécia, ele nos recorda que a tentação de Adão foi anulada na tentação de Jesus, para então nós entendermos que quando nós estamos em um deserto existencial, sempre vai vir ao nosso encontro certas provações para nós entendermos verdadeiramente quem nós somos, a nossa essência, superar as nossas mazelas interiores, superar aquilo que não faz parte realmente da nossa existência. E quantas coisas no nosso mundo, mas no nosso dia a dia, temos que cortar, somos chamados melhor a dissipar da nossa história vida, vícios que às vezes nós não deixamos
deixamos eles nos conduzir e não somos os nossos senhores, né, da nossa própria história, sabendo que o senhorio, o condutor, o arquegós é o próprio Cristo, mas nós às vezes nos permitimos a vícios interiores, né, existenciais, do qual o sacramento da Quaresma é esse convite para nós irmos dissipando, cortando da nossa história-vida, né? São João Crisóstomo vai falar que na tentação de Jesus, a tentação de Jesus no evangelho que nós escutamos hoje, serviu para nos instruirmos. Então, vendo que Jesus superou o antigo inimigo, nós também podemos superar. Nós temos esta graça, essa força de que com Cristo, aqui eu me recordo bem de São Basílio, né? Irmos para o deserto com Cristo e com o Espírito. Jesus superou as tentações porque ele foi para o deserto com o Espírito Santo, seu companheiro inseparável. É importante nesse início deste caminho de deserto quaresmal não irmos sozinhos nós não chegaremos a lugar nenhum, sozinhos nós nos encontraremos novamente amarrados aos nossos vícios. É preciso, nas palavras de São Basílio, irmos com Cristo, irmos com o Espírito Santo, que vai nos ajudando a discernir o que é de Deus, o que é do inimigo e o que nós devemos vivenciar, celebrar e deixar de celebrar, né? Que são os vícios interiores. Então, nesse sentido, nós vamos entender que podemos superar o antigo inimigo na presença do Espírito, na presença de Cristo. Ir para o deserto com Jesus, como dizia Orígenes, para entender que não só de pão o homem vive, mas da palavra, do Verbo encarnado, na presença do Senhor, que regenera a nossa existência. E este é o momento de deserto existencial, né? Atravessar realmente esse deserto para nós entendermos que o nosso coração é atraído pelo coração de Jesus. Alimentar-se neste sacramento da Quaresma, como dizia São Jerônimo, alimentar-se de Deus, alimentar-se da Trindade para nós superarmos as tentações, superarmos as nossas fragilidades. E assim, como dizia também Teodoro de Mansuécia, triunfar sobre o inimigo com paciência e resignação. Olha só, quando nós paramos para fazer este momento de deserto, vem muitas coisas, né? O desejo de desistir, né? Não vamos ter propósitos, né? Eu assumo um propósito de superar tal situação e às vezes no caminho árduo do deserto, nesta aridez, vai deixando esse propósito para trás, então vem a desistência. Mas com o padre da igreja, Teodoro de Mansuécia, vamos triunfar sobre o inimigo. Triunfar sobre o inimigo da nossa natureza humana com paciência, sermos pacientes conosco mesmo. Quando a gente vai fazer algum jejum, abster-se de alguma coisa, a primeira coisa que vem é a irritabilidade, né, pela ausência e abstinência de tal coisa, né, que o corpo já estava acostumado a ter e sobreviver. Então precisa ter essa paciência conosco mesmo, com a nossa corporeidade, essa resignação para triunfarmos e sermos com Cristo gloriosos, resplandecentes, para então celebrarmos este final do nosso caminho, que é a Páscoa de Jesus, a nossa Páscoa. E neste ano nós temos esse diferencial que, juntamente com a campanha da fraternidade, queremos lembrar dos nossos irmãos e irmãs empobrecidos, né, os esquecidos da humanidade, e com a graça e a presença do ano franciscano também olharmos para os nossos irmãos pobrezinhos
que estão ali, às vezes diante de nós, esperando algo de nós, que é simplesmente a acolhida, este olhar de dignidade, para eles então celebrar a sua dignidade gloriosa, que é a dignidade de Cristo. Amado coração, estamos voltando com o nosso programa vocacional, Vocação Chamado de Amor, aqui na Rádio Alvorada, a Rádio da Família, a Catedral do Ar, onde nós estamos refletindo sobre a importância nesse início do deserto existencial, espiritual, que é o sacramento da Quaresma, a graça de nesta semana superar triunfar sobre o antigo inimigo com as palavras de Teodoro de Monsuécia, e para nós continuarmos sempre alimentando-se de Deus, nas palavras de São Jerônimo, para então superarmos as tentações que podemos no caminho do deserto, do sacramento da Quaresma, vivenciar. Porque a nossa vocação é nossa salvação, e a salvação é sempre essa superação das fragilidades do nosso coração. Falando em vocação, nós estamos hoje aqui com Daniel, que é o seminarista do propedêutico desta turma de 2026. Eu queria, Daniel, já começar, como sempre, né? Nós temos aqui, seguimos um roteirinho, vamos dizer assim, onde nós queremos sempre conhecer a história da pessoa, né? As suas origens, onde você nasceu, a sua paróquia, onde você participou na infância, até o momento, para nós entendermos como Deus vai chamando a cada um de nós na nossa existência, no nosso caminho. Então, pode partilhar conosco sobre a sua história. Bom, eu sou natural de Londrina mesmo, nasci aqui, crismei e fiz a catequese na paróquia Santo Antônio, ou na São Bonifácio. Eu tive a graça de nascer num lar católico, né? Minha avó sempre escutava a Rádio Alvorada, ou o Godoy, e desde pequeno eu fui tendo contato com minha madrinha de crisma, os vicentinos sempre estavam ajudando a minha família lá. Então sempre teve esse contato dos missionários ajudando a gente. Eu também, o que me ajudou bastante, me ensinou bastante, foi o grupo de jovens franciscanos da Nossa Senhora Aparecida lá do Igapó. Aí eu não tenho paróquia fixa porque eu mudei recentemente. Então eu estou participando da Imaculada Conceição nesse momento. Então você é natural de Londrina, Isso. Né? Pelo que eu entendi, assim, os sacramentos, a vida de igreja, você participou no Cafezal, na paróquia Santo Antônio, ali também. Hoje é paróquia, mas era Capela São Bonifácio. Até nós conversamos já com a Marlene, que é lá da São Bonifácio, né, Vitor? Esteve aqui. Esteve aqui conosco, foi a cozinheira do Seminário Menor, né? E grandes reflexões, mas também grandes memórias a Marlene partilhou conosco, e somos profundamente gratos a ela por ter vindo aqui conosco partilhar, né? Também lá nós, juntamente com a paróquia Santo Antônio, mas a capela hoje, paróquia São Bonifácio, vivenciamos grandes eventos vocacionais, bíblicos vocacionais, com o grupo de adolescentes e jovens. Ali também foi a gênese do grupo de teatro, do qual hoje tem outro nome, mas ali que nasceu também, né? E você falando da sua participação na paróquia ali dos franciscanos também, esse mesmo grupo sempre de jovens da São Bonifácio estava sempre presente. Então me veio à memória um momento de aproveitar para partilhar e agradecer a todos dessa comunidade que fizeram parte da minha vocação também. E como que você sentiu o chamado de Deus? Da onde que surgiu o chamado de Deus para a vida presbiteral?
Em uma das reuniões do grupo de jovens franciscanos, eles comentaram, eles têm um ministério que é o FS, né, a Ordem dos Frades Seculares. Eles comentaram que entrando lá, você poderia ser direcionado para algum lugar assim. Chamou minha atenção no dia, assim, mas eu deixei isso para lá. Fui simplesmente indo para a igreja, normal, mas sempre com aquele pensamento. Eu queria estudar mais sobre a nossa doutrina, né, entender mais o poder ajudar as pessoas. Igual eu sempre fui ajudado desde quando eu era mais novo. E um belo dia, no serviço, um amigo meu falou assim, eu vou começar a fazer acompanhamento vocacional. Daí ele passou o contato de vocês e eu fui vindo nas reuniões. Então, na participação do grupo de jovens que você sentiu o chamado. E qual que foi, o que te... porque todos nós, né, eu falo quando era criança, me chamava a atenção o modo de celebrar do Dom Júlio, a Camine, né, que era o pároco em Cambé. E como assim você despertou, né? Que momento, qual situação, experiência, como que foi? Sempre quando eu tô indo numa missa, numa homilia, ou conversando com o padre, eu vejo quanto eles são pessoas inteligentes e sempre tem uma resposta para os questionamentos. Aí, um momento específico assim, foi meio que quando eu trabalhava no meu antigo serviço mesmo. Sim, foi lá. Uhum. Aí eu fico pensando, eu queria ser tão estudioso quanto eles para poder ajudar as pessoas, né? Uhum. Foi questão de chamado, foi isso. Entendi. E nos encontros vocacionais, quais foram os encontros que mais te chamou a atenção nos nossos encontros? Um que teve foi dos penúltimos, que vocês falaram, que a vocação não é só a presbiteral, né? Perdão. Uhum. E tem o matrimônio, tem várias, né? Que é a mãe das vocações. Sim. E teve uma que o Vitor fez a palestra sobre os bispos de Londrina, que chamou bastante a minha atenção. E teve a primeira que eu fui também, que foi a que falou sobre o batismo. Chamou bastante a minha atenção também. Sim. E nós tivemos uma particularidade este ano, amado coração, que está nos acompanhando pelas mídias sociais, que foram final do ano passado, melhor dizendo, as missões dos novos seminaristas, né, do propedêutico, onde estivemos ali com a acolhida do Padre Joel, que aqui manifesto novamente a minha gratidão, e a toda a comunidade da Catedral, o Padre Joel, o Padre Laírton, que nos acolheu os 14 seminaristas para um momento de missão, também celebrando a novena de Natal, que a Ana Maria organizou muito bem, com o auxílio do Vitor e do Gabriel. Então nós fizemos uma experiência bem diferenciada com os meninos. Eu queria pedir para você partilhar um pouquinho como que foi esta experiência ali fazendo visita, né, no centro, na catedral, em alguns lugares específicos. Conte para nós o que você sentiu, como que foi, como isso te ajudou, não ajudou, como que você entendeu a missão dos propedeutas. De início, sinceramente, eu tava com um pouco de medo, né? Falei assim, nossa, tem que lidar com as pessoas, mas foi indo. A gente foi indo visitando os estabelecimentos e tudo mais. Eu gostei bastante de fazer essas missões. Gostei muito mesmo. O acolhimento das pessoas, né? Porque as pessoas querem saber a palavra de Deus. Querem saber mais. Eu gostei bastante disso. Amado coração, nós estamos voltando com o nosso programa vocacional, Vocação, um chamado de amor, aqui na Rádio Alvorada, a Catedral do Ar, a Rádio da Família, para nós sempre mais recordarmos que Deus nos chama constantemente a celebrar e viver a nossa vocação. Vocação essa que é um chamado realmente de amor, de regeneração, um chamado salvífico para a nossa existência e também a existência da humanidade. Nesse sentido, queria passar, como de costume, a palavra para o Vitor, nosso seminarista, que vai agora ter esse diálogo entre seminaristas. Vamos lá, Daniel. Vamos começar por uma experiência. A gente está recentemente saindo de um Papa que era jesuíta, mas logo no nome já assimilou a espiritualidade franciscana, que era o Papa Francisco. E é um momento, também foi um momento da nossa igreja, né? Trazer a espiritualidade franciscana mais perto.
E esse ano agora o Papa Leão transformou no ano do jubileu franciscano pra gente, né? E então é uma temática que está bastante vigente nós como igreja. E você dividiu com a gente que você fez parte da juventude franciscana na sua paróquia. Isso. Então divide um pouco pra gente qual é a espiritualidade, como é que foi a sua experiência, quais foram suas atividades nesse movimento. A espiritualidade deles eu acho incrível, que questão de oração, vida de oração e ajudar os mais necessitados. Foi uma coisa que chamou bastante a minha atenção. A gente se reunia, debatia sobre os temas que assolavam a sociedade, a questão de como ajudar mais o próximo, né? Como você chegar no que tá necessitado. Sem ser invasivo também, né? Eles chegavam, posso falar desse termo com jeitinho, não sei se eu posso dizer assim. E era legal, viu? Marcou bastante. Mas as atividades era só discutir ou vocês chegavam a fazer alguma coisa na prática, assim? Tinha visitas às pessoas necessitadas. Como que é a atividade do grupo? É só oração, só momentos de discussão, ou tinha atividades de visita aos empobrecidos? Que é interessante que o Vitor tocar nesta questão, né? Uma vez estamos no ano franciscano, né? Uma pessoa que participou ali da comunidade dos franciscanos, vale a pena nós escutarmos um pouco em prática o que é, né? Então, se alguém do grupo estiver vendo agora, vai querer me matar por falar isso, mas era um grupo pequeno, então a gente não poderia se reunir para fazer tantas coisas. Então a gente se reunia mais e conversava, contava mais sobre a semana e tudo mais. Era mais, não vou dizer um grupo de debate, mas era mais assim. E quanto tempo você ficou lá? Uns 2 anos. De vez em quando eu ainda vou lá. Então, você refletiu com a gente agora, entrando mais nos assuntos vocacionais, né? Você refletiu com a gente sobre o processo para chegar nesse pensamento de entrar no seminário, né? Mas qual é aquele momento chave que você tomou a decisão? E falo isso por quê? Porque você, apesar do período de discernimento vocacional ser bastante longo, sempre tem o momento do sim ou do não, aquele momento que você toma a decisão, além do momento que você dá a resposta para o reitor, aquele momento interno que você diz sim ou não. Qual foi o momento que você teve a certeza, não digo a certeza, mas teve essa concepção de que você ia entrar, e o que te levou a chegar a essa conclusão? Se foi algum momento nos encontros vocacionais, se foi algum momento na convivência que a gente teve no final do ano passado, se foi algum momento com seminaristas? Foi, se eu não me engano, foi numa das palestras que vocês apresentaram outras vocações, né? Eu olhei e falei, rapaz, é isso mesmo que eu quero fazer. Porque pareceu que foi uma coisa que foi fazendo mais sentido. Eu nunca me tinha interessado por nada fora isso. Aí vendo mais, conhecendo mais sobre os processos, eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso, quero ajudar as pessoas. E como você acredita que vai ser esse processo que está começando para você? Como eu disse no final da missão que a gente teve na catedral, está encerrando a pequena missão para começar a grande missão na vida de vocês agora. Então você está já adentrou no seminário nessa quarta-feira de cinzas. Então, como você espera que vai ser esse processo para você que está começando agora, e se Deus permitir, de pelo menos 9 anos aí pela frente? Eu espero que eu consiga aprender bastante para poder ajudar as pessoas. Eu já falei isso, não quero parecer um papagaio, mas espero realmente aprender bastante. Que os leitores me ajudem bastante, que eu tenho as minhas dificuldades, né? Mas... E você tem algum assunto que hoje você acha que você vai gostar mais, que você espera aprender mais nesse momento? História da igreja. É uma coisa que eu tenho lido pouco, confesso. Tendo buscado mais saber mais sobre Santo Agostinho, mas história da igreja é um assunto que me interessa um pouco. Então agora eu vou entrar num assunto mais pessoal. Daniel, com quantos anos você já está? 28. Então você, ao contrário dos que a gente teve aqui, a maioria é um pouco mais novo que você. Eu já sou velho. Não, velho não. Tempo é o Kairos, não é o Cronos. Mas qual foi a importância das experiências vocacionais para você? E digo isso porque você citou 3 formações aí que te chamaram a atenção. Curiosamente, foi as 3 eu que dei formação nesses temas. Tem uma responsabilidade aí, hein, Vitor? Responsabilidade. Mas no que
e chamou, como é que fala, como foi para você lidar primeiro com a vivência, e eu falo isso porque às vezes alguém está assistindo e não se identifica com a questão da idade, falo por alguém pessoal que entrou no seminário já com a famosa vocação adulta. Como você se sentiu dentro da experiência lidar com pessoas mais novas, e como você entende que você vai conseguir lidar com essa situação dentro do seminário, porque são vivências diferentes, são experiências diferentes, aí não falo nem tanto pela idade, falo pela realmente experiência de vida é diferente. Então, no que as experiências vocacionais te ajudaram? Fala pro povo aí que a experiência vocacional não é necessariamente só para quem tem 15, 16 anos. Não. E fala o que você espera nessa convivência com os mais novos agora que tá vindo. Bom, o fato de pular e cantar assim não me atrai muito, eu já não sou tão jovem, então... Mas tem um santo que me inspirou bastante com relação à vocação tardia, que foi São Félix de Cantalice. Eu li o livro dele, e eu achei muito bom que ele trabalhou acho que 30 anos no campo, e depois ele entrou pro seminário. Aí não só ele me inspira, mas muitos outros também, que vai parecer um pouco estranho falar isso, mas não, acho que nunca é tarde, né, pra você entender o chamado. Porque vocação acertada é vocação feliz. Feliz. E como as experiências te ajudaram a lidar com isso? Eu tava muito seguro no começo. Inclusive, na minha cabeça, antes de eu conhecer todos vocês, eu achei que tava todo mundo ia estar vestido de batina lá no encontro. E só eu, o esquisitão, sem nada. Mas é isso, você tem que se deixar abrir, e tem me ajudado bastante. Eu chutei você, desculpa. Não. Então, agora para encerrar essa sessão de perguntas, vou fazer uma pergunta que eu tô fazendo para todos os seminaristas aqui. O processo de discernimento vocacional, na verdade, dura todo o seminário, na verdade. Não é só um momento que se encerra quando o seminarista diz sim, muito menos quando o seminarista entra no seminário. É um processo que dura, no meu falo por experiência própria, que está durando os 3 anos, e sei que vai durar muito mais, porque entrar no seminário é um processo de discernimento. Como eu já ouvi uma vez, fazer experiência vocacional não quer dizer que você vai entrar no seminário não quer dizer que você vai ser padre. É um processo longo, e é um processo que mais do que te fazer padre, quer te fazer um vocacionado, alguém que atende a palavra de Deus. Até eu gostaria, Vitor, aproveitando a sua fala, o Dom Albano dizia, né, que esse tempo do seminário é que a pessoa seja realmente humano, né? Porque nós nos esquecemos que o período do seminário não é para formar anjinhos, né, coisas assim, mas ser pessoa, né? Mesmo que ao longo da caminhada vai entendendo que não é a sua vocação, ou a própria formação diante de algumas situações, né, como a pessoa vai celebrando a vida, vamos dizer assim, vai entendendo que não é a sua vocação, então que ela possa sair mais humano, né, mais pessoa para o mundo, mais cristão, porque às vezes nós esquecemos desta humanidade e desse ser cristão que nos diferencia tanto na nossa vida, no mundo, né? E isso é um diferencial, né? Em qualquer lugar que nós estejamos, ser cristão faz a diferença, né? O cristão não caminha como o mundo quer, né? Nas guerras, nas divisões, mas é sempre uma construção de comunhão. Então queria aproveitar a sua fala para ressaltar isso, e deixo a pergunta agora para você. Como a gente diz no seminário, se um seminarista sai do seminário, mas encontra vocação fora do seminário, o seminário fez o papel dele. Isso. Então essa é a pergunta. Hoje o processo de formação em Londrina está durando em média de 9 anos. Acreditando que tudo vai chegar a um resultado que você chega ao presbitério, como você se vê daqui 9 anos, 10 anos? Nossa, que pergunta boa, hein? Eu me vejo ajudando as pessoas, apontando para Deus e atendendo bastante confissões, mas ajudar do mesmo jeito que eu fui ajudado, sabe? Sendo caridoso e lendo bastante a palavra. Muito bem, amado coração, nós estamos escutando, e também você que está nos acompanhando pelas mídias sociais, nossa gratidão
por estar sempre conosco, entendendo a história, a vida vocacional do Daniel. A caridade pastoral faz parte da vocação presbiteral. O Daniel tem usado muito, né, ajudar as pessoas, ajudar o outro, né, ajudar o povo de Deus. Isto é parte essencial, né, da identidade presbiteral. Peçamos ao bom Deus para que ele alcance esta graça de ser um padre para ajudar o povo de Deus e ajudar a igreja também. Amado coração, nós estamos voltando para este último momento do nosso encontro vocacional, onde nós hoje escutamos a importância de superar, triunfar sobre o antigo inimigo, celebrando com paciência e resignação este período do tempo da Quaresma, este sacramento da Quaresma, que é a tradução que traz a terço-dício típica muito particular, né? Superar este antigo inimigo para nós então celebrarmos, alimentando-se de Deus, a Páscoa de Jesus, que é a nossa Páscoa. E hoje nós entendemos um pouquinho mais sobre a história e vida do Daniel, a sua vocação, onde ele tem reforçado esse desejo de ser uma pessoa para ajudar o outro. Uma vez que ele foi ajudado, então ele pode, na sua vocação, ajudar as pessoas também. Nesse sentido, Daniel, gostaria de pedir para você primeiro agradecer a sua presença entre nós, né? Que neste ano do propedêutico você possa discernir mais ainda a sua vocação, ver se realmente é isso que Deus quer para você, para a sua vida, né? Na cotidianeidade do seminário, que é uma outra coisa, né, Vitor? Os vocacionais são uma coisa, o propedêutico é outra coisa, a filosofia é outra coisa, a teologia será outra coisa e o presbitério é outra que imaginamos que será completamente diferente. Que o concreto, a realidade, ela vai se fazendo, se construindo. Você não sabe a realidade do seminário sem estar dentro do seminário. Exato. Então, que nessa nova realidade da sua vida, você possa realmente entender o chamado de Deus e descobrir realmente a vocação, né? O que você diria para as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais? Qual a mensagem vocacional que você deixa para nós? Bom, queria falar especialmente para quem se acha um pouco velho para a caminhada vocacional. Vai mesmo assim. Mas mesmo assim, o mesmo Deus que te chamou não vai te deixar na mão. Eu tenho certeza. Você fala, eu não sinto que eu sou capacitado. Tem aquela frase, né? Que Deus não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, vai mesmo assim. Eu tenho certeza. Muito bem, então peçamos a Deus que nós possamos entender a nossa vocação, independente da nossa idade, né? Hoje nós temos na igreja essa realidade das vocações adultas, entender que Deus, como disse o Vitor, não é o Cronos, mas é o Kairos. A vocação acontece no Kairos. Isso foi profundo, hein, Vitor? É o mote de quem entra no seminário. Mas, obviamente nem todos entendem, mas faz muito... Faz sentido. Fazendo um adendo, faz muito sentido para quem... Para quem entende e para quem tem vocação tardia. Completamente faz sentido. É uma consolação, né? Porque se você para realmente no Cronos, no tempo marcado pelo relógio, pela temporalidade humana, você se esquece que a vocação ela é atemporal. Na verdade, é a certeza, a certeza de Deus. Muito bem, Vitor, obrigado. Isso é muito importante porque realmente é consolador, né, Vitor? Porque a vocação ela é atemporal, né? Isso consola a nossa vida, consola a existência, principalmente daqueles que decidem adentrar na nossa história presbiteral um pouco mais tarde. E nesse sentido, então, gostaria de recordar, né, o Vitor pode reforçar, porque amanhã nós estaremos na Catedral celebrando, reiniciando os encontros vocacionais. Diga para nós, Vitor. Bom, senhores, voltamos, né? Nesse amanhã, dia 23, último final de semana de fevereiro, estamos voltando com as atividades das experiências vocacionais,
Como tradicional, começando com a celebração eucarística presidida às 8 horas da manhã na própria catedral, e a partir da sequência as atividades vão se dar durante o dia. Então, para você que sente o chamado, sente a inquietação, sente que Deus te prepara para alguma coisa, mas você quer fazer esse discernimento, e ressaltando, como a gente já disse durante o programa hoje, não necessariamente se você sente o desejo de ser padre, mas se também tem, se você quer entender sua vocação, entender como Deus te chama para viver a vida em santidade, vem nos visitar, vem fazer parte. A gente está começando agora novamente, para os que já fizeram parte no último ano e não preferiram não entrar ou ainda não têm idade para entrar no seminário, nós estamos voltando. Então, a partir de amanhã, como tradicionalmente, no primeiro encontro amanhã do ano de 2026, a partir das 8 horas da manhã, na celebração eucarística na Catedral Metropolitana de Londrina. Então nós vamos falar nesta jornada vocacional, sobre o primeiro chamado que Deus nos faz, que é o chamado à vida, o plasmar de Deus da nossa existência, este primeiro chamado aonde nós precisamos compreender nós mesmos, a nossa existência, a origem da vida. Tudo isso nós vamos estar amanhã refletindo com os vocacionados. E se você ainda não se inscreveu, não tem problema, mas venha participar conosco e celebrar a sua vocação partindo desse chamado à vida. Como o Vitor disse, às 8 da manhã na Catedral Metropolitana, com a celebração eucarística, e depois damos sequência na jornada vocacional. Vocês perceberam que o Daniel está com a camiseta do Congresso Vocacional, né? Aí, olha, fazendo propaganda do Congresso Vocacional. Nós queremos recordar que nós estamos neste ano do Congresso Vocacional e é importante que já nos preparemos. Se você ainda não faz parte ou na sua paróquia não tem o serviço de animação vocacional, este ano é o ano propício para formar o SAV paroquial. Encontro, testemunho e missão é o desejo, é a graça que o Congresso Vocacional quer proporcionar para toda a Igreja do Brasil, né? E então nós temos algumas datas importantes também, né, Vitor? Que nós temos o Congresso Regional, e fale para nós do Congresso, quando será o Congresso Regional e depois o Congresso Nacional, Vitor. Bom, entrando para aqueles que não entendem, quando a gente fala de regional, a gente fala da seção da CNBB em relação à nossa região. No caso, geograficamente, a nossa regional é o estado do Paraná, Regional Sul 2. Então nós estaremos reunidos no caso a regional em Curitiba, nos dias 29 a 31 de maio. E na sequência, isso é um processo, na verdade, preparativo para o quê? Para a Conferência Nacional, né, que será realizado na semana de 6 de setembro, em Aparecida. Então nós estamos num ano que não é só um ano franciscano, não vamos esquecer, é um ano vocacional, principalmente para nós, Igreja do Brasil. Nós que, como o padre relembrou no último programa, estivemos reunidos com os formadores do estado do Paraná recentemente, e essa preocupação com a vocação não é algo só da Igreja Particular de Londrina, mas é uma preocupação da Igreja da Regional do estado do Paraná, bem como nacional, e o congresso realizado pela CNBB é uma prova disso. Então, se você na sua paróquia, na sua comunidade não tem um serviço de animação vocacional, procure a gente. Vamos dar esse passo para que esse ano vocacional não seja só um ano vocacional de eventos, mas seja um ano vocacional interior e um ano vocacional em cada paróquia com SAVs paroquiais. Aproveitar então para que esse gesto concreto de formar uma equipe vocacional paroquial aconteça nas paróquias da nossa arquidiocese. E no dia da Missa dos Santos Óleos, nós estaremos enviando as imagens peregrinas para a arquidiocese, onde juntos, em cada presença, em cada visita, seja um momento de formar a equipe vocacional onde não tem, e onde já tem, reforçar esta presença do SAV paroquial. Amado coração, nós queremos agradecer a sua presença em nosso programa vocacional, um chamado de amor que Deus nos faz cotidianamente, a cada instante, neste tempo de Deus, como disse o Vitor,
o Kairos e não no Cronos, mas também na cotidianeidade marcada ali, em meio a tantas situações, Deus vai nos chamando para celebrar e viver a nossa vocação. Nossa gratidão a você que sempre está conectado conosco. Vamos juntos pedir a Nossa Senhora, Mãe das Vocações, que nos abençoe, proteja os vocacionados e dê perseverança aos nossos seminaristas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e um beijo de gratidão no seu coração. Permaneça celebrando a sua vocação, que é caminho salvífico para a sua história-vida.